Olá, XP, uma boa tarde. Nesse momento, 15 horas e 21 minutos, estamos dando início aí a mais um destaque do pregão. Bom, essa manhã aí começou com um bom dado vindo da China, né? Veio aí o PMI e indicou um aumento para 50,2%, mostrando uma expansão da atividade, o que animou bastante os mercados. E também, lembrando que apesar disso, né, o HSBC, que não é oficial do governo, mas ainda assim é bastante olhado, mostra o indicador aí em 49,5%, que significa uma retração. Mas, no entanto, o dado veio positivo, veio animando bastante os mercados, principalmente aí a commodity, o cobre, né? Lembrando que o país é o principal consumidor de metais industriais e se houver realmente uma expansão da economia, fica aí a questão do aumento da demanda por esse produto. E também, na Europa, a gente teve uma agenda vazia, né? Então não foi grande destaque, ficou mesmo para os Estados Unidos, que trouxe aí uma enxurrada de indicadores, depois de ficar 2 dias fechados aí por causa do Sandy, né? E trouxe indicadores bem positivos para o mercado também, começando pelo PMI, que aumentou aí, foi para 50,2%, a expectativa do mercado era 49,9%, seguido depois teve ADP, né, o setor privado norte-americano, criou aí 158 mil novos postos de emprego, novos postos de trabalho, contra 135 mil que era a expectativa do mercado, então dado também positivo. E o ISM Manufacturing veio aí 51,7, dado também positivo, acima de 50, então isso sustentou aí o apetite ao risco ao longo do dia. Saiu também estoques de petróleo, houve uma queda, né, uma redução nos estoques, que é positivo para a commodity, mas por outro lado ficou pressionado pela alta do dólar, né, pelo índice dólar no mercado internacional. Para a gente saber um pouco mais sobre commodities, a gente vai direto lá para a área de análise, falar com a Marta Matsumura, que já tá lá ouvindo a gente. Marta, boa tarde. Boa tarde, Pri. O mercado de commodities agrícolas hoje abriu explodindo no setor aí na área de grãos em Chicago. A recente perda que teve a soja lá fora animou os compradores, trouxe de volta a presença dos fundos de investimento comprando, só está levantando a cotação. A soja agora sobe mais de 1%. Lembrando aí que a soja, o trigo e o milho, né, os grãos em geral, eles têm um cenário fundamental muito positivo, Pri. Como você comentou aí, a China, na verdade, que é o país assim onde tudo que vem de China, toda notícia que vem de lá é muito importante, e o mercado de commodities também é muito sensível a isso. A China, que é um grande consumidor de commodities agrícolas, né, vem sustentando o mercado, principalmente aí de grãos, com demandas cada vez mais altas dos Estados Unidos. Fora isso, o mercado fica de olho no clima aqui da América do Sul, em relação às regiões produtoras de soja. Já se fala aí de incerteza climática, não se sabe se vai chover o suficiente para deixar o solo úmido no ponto ideal para o desenvolvimento dessa commodity, Priscila. No boi, falando um pouquinho de boi aqui, o mercado está bem firme, o mercado físico está bem firme e bem situado no mercado futuro. Porque eu tive informação agora há pouco, conversando com alguns players aí, o que eu estou vendo é que o pessoal está abrindo posição de spread, né? A mesma situação que a gente teve o mês passado em relação ao vencimento outubro com novembro, eles estão abrindo esse spread, abrindo posição de spread de novembro com dezembro, que agora está na casa aí de 45 centavos. Lembrando que, normalmente, a diferença de preço de um contrato para o outro fica na casa de 4, 5 reais. Então, às vezes, para tentar pegar um tradezinho curto nesses spreads, aí eles entram com uma diferença de 20, 10 centavos e acabam saindo aí com R$1 ou perto disso, Priscila. Então isso acaba pressionando aqui no curto prazo a cotação da arroba, mas a expectativa altista continua para a virada do mês, para a virada da semana. E o café, sem novidades, a gente já sabe aí que o Sandy passou lá em Nova York e não estragou os estoques de café. Então, a gente não tem um cenário muito para sustentar boas altas. Aqui na BMF, o café cotado a 199, a gente está numa venda aí na perda dos 200 dólares com 30. Nosso objetivo é em 197,5, chegou a 198,5. O mercado fecha aí daqui a pouquinho, 35 minutos para fechar. Vamos ver até lá como é que fica. Mais informações, mais novidades, a gente se comunica aqui nos nossos canais. Priscila, contigo. Obrigada, Marta. Tive probleminha aqui no seu retorno, mas é isso então, ficar de olho no spread do boi e que bom que lá para o café não afetou nada os estoques da Bolsa. Para a gente falar sobre aqui o índice Bovespa, nesse momento com 1,35% de alta, a máxima foi em 57.892 pontos,
com volume razoável para o horário, 4 bilhões, né? Lembrando que hoje é véspera de feriado, a nossa bolsa não funciona amanhã, então horário razoável. Eu diria que de destaque não tem muito no volume, né? Como sempre aí a Vale ganhando com 359 milhões. E para a gente falar também um pouco sobre a agenda, amanhã os mercados estarão fechados aqui no Brasil por conta do feriado, mas no entanto a gente tem aí dados de payroll nos Estados Unidos, então a agenda segue firme e forte. E a gente vai agora lá para São Paulo falar com o Chico da Interfloat. Chico, boa tarde. Olá, Priscila, muito boa tarde XP, muito boa tarde a todos. Nós teremos alguns dados importantes essa noite na Ásia e no Pacífico, e até o domingo alguns indicadores importantes serão disponibilizados. Hoje, quinta-feira, dia 1º, na Austrália, às 22 horas e 30 minutos, 10h30 da noite desta quinta-feira, será divulgado o índice de preços ao produtor do terceiro trimestre, portanto, PPI da Austrália, hoje à noite, terceiro trimestre, 10h30, um importante indicador para o mercado australiano. Na madrugada desta sexta-feira, nós teremos na China o PMI, o índice de atividade dos gerentes de compra de não manufatura, ou seja, teremos PMI de não manufaturas, que será divulgado nesta sexta-feira, dia 2, na China. Sábado, nenhum destaque. E domingo a agenda na Ásia e no Pacífico volta com vários indicadores. Na Austrália nós teremos o índice de atividade de serviços, gerentes de compras, o PMI ou PMI de outubro, o mesmo indicador, o índice de atividade de serviços, gerentes de compras, PMI ou PMI de outubro, e também o PMI composto do Japão. E teremos CPI e PPI em Taiwan, e finalizando na noite, 22 horas e 45 minutos de domingo, na China, também o índice de atividade de serviços, gerentes de compra de outubro, medido aí pelo HSBC, portanto uma agenda intensa já a partir desta noite, com o índice de preços ao produtor do terceiro trimestre da Austrália, o PMI, o PMI de não manufaturas da China amanhã, sexta-feira, e no domingo uma rodada intensa com Austrália, Japão, também balança comercial da Austrália de setembro, em Taiwan índices e indicadores de inflação, e finalizando domingo à noite na China, o índice de atividade de serviços, PMI, gerentes de compra, medido aí pelo HSBC. Amanhã, sexta-feira, dia 2, na Europa, em vários países, será disponibilizado o mesmo indicador. O índice de atividade industrial, gerentes de compra de outubro, PMI, Polônia, Espanha, Itália, França, Alemanha e zona do euro. Em todos esses países e mais a zona do euro, índice de atividade industrial, gerentes de compra de outubro, portanto uma rodada muito importante para o mercado europeu amanhã, trazendo aos níveis aí de atividade industrial os gerentes de compra. Nos Estados Unidos, amanhã, sexta-feira, confirmado, o Departamento do Trabalho divulgando o número de postos de trabalho criados em outubro, e também a taxa de desemprego de outubro, portanto, amanhã confirmada a divulgação às 10h30 do payroll. Teremos ao meio-dia o segundo e último indicador do dia, o Departamento do Comércio, com as encomendas à indústria de setembro, portanto, além dos indicadores aí da Ásia e do Pacífico de hoje até domingo, nós teremos uma rodada forte nesta madrugada de sexta-feira na Europa, com os PMIs, e também nos Estados Unidos, importantíssimo indicador aí de início de semana, início de mês, número de postos de trabalho criados de outubro, a taxa do desemprego, e depois ao meio-dia as encomendas à indústria. Finalizando, nós teremos no sábado e no domingo os ministros das finanças e os presidentes dos bancos centrais dos países do G20, iniciando uma reunião de 2 dias na cidade do México, portanto um importante evento aí do G20, esse final de semana, reunião de 2 dias na cidade do México. E uma última informação, amplamente já disponibilizada: no domingo, os Estados Unidos vão sair do horário de verão, atrasando os seus relógios em 1 hora. Priscila. Chico, obrigado e um ótimo feriado para você. Muito obrigado, um bom final de semana a todos. Tá ótimo. Bom, antes de a gente conseguir, a gente vai voltar lá para a área de análise rapidinho para falar com o Carrizo. O Carrizo já deve estar aparecendo, deve estar se ajeitando lá. Carrizo deve ter uma oportunidade para falar para a gente. Carrizo, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Priscila. Aí temos aqui uma oportunidade de compra bem interessante. O ativo é Itaúsa ITSA4. Aí está rompendo uma resistência bem importante depois de uma queda acima da média de 21 dias. A nossa entrada está aí na casa de 9,18. Nesse momento está cotando 9,18. Vamos entrar nesse patamar
O nosso stop vai ficar, se perder a mínima de hoje, que está abaixo da média de 21, que está virando hoje para alta, rompendo uma resistência, vai ficar o stop na casa de 883. Então, entrada em 9,18, 9,17, aí vale comprar nesse patamar. 883 é nosso stop e vamos a reduzir a metade da posição se tiver um avanço do 3% do preço de entrada. Então, compra em ITSA 4 na casa de 9,18. Foca aqui na tela para mostrar o gráfico. O ativo vinha em uma correção importante. O indicador deixou uma divergência e hoje, nesse momento, está rompendo uma resistência acima da média de 21 dias. Aí poderíamos falar que é uma figura de reversão de oco. Poderíamos falar de curto prazo aí. E confirmando essa divergência no indicador, fundos inferiores, o indicador não fazia fundo inferior e hoje, rompendo resistência, vale entrar na compra. O stop fica abaixo da mínima de hoje, então, enquanto não voltar nesse patamar, a pressão compradora continua nesse ativo. Vale lembrar também que o banco, em geral, o setor, tem uma entrada de força compradora bem importante. Aqui o gráfico. Então, vale comprar aí na casa de 9,18, o stop 883. Obrigado pela atenção. Vamos voltar agora com Priscila para continuar com o programa de destaque do pregão. Obrigado pela atenção. Obrigada, Carrizo. Então segue o trade aí e vamos lá, né? Vamos pro game. Para falar aqui das oscilações do Bovespa, a gente tem aí TIM P3 com 5,42% de alta, seguido de Braskem com 4,62%, Fibra com 4,18%, Uzi Minas está subindo Fibra ainda 4,18%, BBAS3 com 3,65% de alta. Lembrando que a gente continua aí na temporada de balanço, né? Hoje as siderúrgicas soltaram, Uzi Minas decepcionou o mercado, veio aí com um prejuízo de 124,9 milhões. A gente fica um pouco duvidoso sobre a recuperação da empresa, lembrando que ela trabalha com múltiplos elevados, o DL EBITDA dela 4,9 vezes, ou seja, uma empresa bem alavancada, e a gente não recomenda a exposição aos papéis, e no entanto, então segue aí com um resultado negativo para Uzi Minas. Para a CSN, o volume aí surpreendeu positivamente, no entanto o preço do minério de ferro pressionou a companhia e a gente considerou aí o resultado como marginalmente negativo. E por fim, Gerdau veio em linha com as estimativas do mercado também, mas nenhum resultado que surpreende. Para a gente falar um pouquinho lá do outro lado, oscilação de baixa, a gente tem Gafisa com 2,14% de queda, seguido de Cesp com 1,53%, OIBR caindo 0,86%, Sabesp menos 0,85% e por último aí Pão de Açúcar 0,82%, apesar de ter, nessa última aí, Pão de Açúcar ter reportado um bom resultado, mas ela já tinha apresentado uma prévia, então o mercado já veio se valorizando de lá para cá. E destaque aí para o setor de Via Varejo, né? Via Varejo aumentou em 45% as suas vendas brutas, então deve apimentar um pouco mais aí a disputa pela subsidiária da família Klein, né? E os controladores do Cassino e o Abílio. Então segue, a gente não, apesar disso causar certos ruídos no curto prazo para o papel, a empresa segue entregando bons resultados. Também teve resultado de Marisa hoje, resultado bem forte, aumentou o lucro líquido em 95%, mostrando que a sua estratégia de agregar mais valor por metro quadrado tem dado certo. Esses foram os resultados de hoje. Agora, agradeço a todos pela participação, pela audiência, e um excelente feriado para todos. Até segunda.